Boa tarde, então, a todos e todas. Eu queria agradecer aqui a organização do Congresso História Econômica, especialmente na figura do Peterson, também do Cristiano, cumprimentando aqui também os meus colegas da mesa, né, a Sandra, o Márcio, por enquanto é só a Sandra e o Márcio. E também os ouvintes, né, a Beatriz e o José Reinaldo Gavão. Primeiramente, eu queria dizer que eu entrei no mestrado aqui na História Econômica no edital do meio desse ano, né? Então, minha pesquisa ainda está bem no começo e eu também nunca participei de um congresso, assim, né? Então, peço desculpas de antemão aí por eventuais deslizes. Bom, o tema da minha pesquisa é a crítica da economia política da teologia da libertação, o pensamento econômico de Franz Inkelamert, de 1976 a 1990, como o Cristiano já indicou. E, quer dizer, a ideia é apresentar aqui o debate econômico que se colocava nos estudos dos teólogos da libertação, a partir de uma análise da obra do teólogo e economista Inkelamert, né? O interesse nesse tema partiu de uma pesquisa de iniciação científica que eu fiz em 2019 com o professor Lincoln Seco, que ainda é meu orientador, denominada Mulheres e Teologia da Libertação, Perspectivas da Bíblia na edição pastoral, de 1990. Nesse trabalho eu fiz uma leitura dos textos de apresentação, títulos e principalmente das notas de rodapé da edição pastoral, articuladas a algumas das passagens da Bíblia mais sensíveis aí no tocante à figura da mulher, seu papel na sociedade e o seu lugar e conduta tidos como ideais aí na igreja. Lembrando que essa edição da Bíblia seguia, é claro, a perspectiva da teologia da libertação. A partir daí, nas conversas com o meu orientador e no contato com uma bibliografia básica sobre esse tema, eu vi que tinha alguns teólogos da libertação que se dedicaram mais precisamente a uma crítica da economia política mesmo, né, pelo viés do catolicismo, nessa acepção mais progressista. E foi aí que eu conheci o Franz Inkelamert. Bom, apesar de todo mundo saber o que foi ou o que é a teologia da libertação, eu vou fazer aqui uma breve introdução, também para demarcar as referências fundamentais aí das quais eu parti para elaborar o meu projeto de pesquisa. Eu começo, então, dizendo que as razões que levaram ao surgimento da teologia da libertação é uma questão controversa. De acordo com uma corrente hegemônica, chamada de funcionalista pelo Michel Levy, foram os interesses institucionais da Igreja Católica que constituíram aí um catolicismo mais popular na América Latina. Isso teria se efetivado, então, através do Concílio Vaticano II, realizado no final do ano de 1961, por ordem do Papa João XXIII. No nível mais básico, as principais transformações promovidas pelo concílio foram na direção de aproximar a igreja dos fiéis, né? Então, a missa passa a ser celebrada nas línguas vernáculas, em vez do latim, com o padre virado para a Assembleia e não mais de costas a ela. Confere-se aos leigos a participação em rituais de alta sacralidade, entre outras mudanças formais. Alguns anos mais tarde, em 1968, foi realizada a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, conhecida como a Conferência de Medellín, que visava aí discutir e aplicar os paradigmas do Concílio Vaticano II, tendo em vista a realidade da América Latina. Contemporânea à conferência, há então a ascensão da teologia da libertação na América Latina, com o mote da opção preferencial pelos pobres. O Michel Levy, crítico dessa visão funcionalista, ele argumenta que a perspectiva da libertação enquanto movimento teria surgido de uma convergência de mudanças internas e externas à igreja, ocorridas a partir de 1950, e tendo se desenvolvido da periferia, né, na periferia em direção ao centro da instituição, com destaque para as mudanças materiais ocorridas na América Latina a partir dessa década, que experimentou aí uma industrialização, né, sob a hegemonia do capital multinacional. Essas mudanças teriam promovido, segundo ele, uma dependência ainda maior em relação aos países centrais do capitalismo,
aprofundando as divisões sociais, estimulando o êxodo rural e concentrando uma massa de pobres na condição de proletariado ou de exército de reserva, né, nas grandes cidades. Nesse sentido, para o Lovi, a emergência da Igreja dos Pobres, então, vem de um período anterior ao próprio Concílio Vaticano II. Essa explicação de caráter material, né, e que eu adotei, inclusive, na minha iniciação científica, justifica a escolha terminológica do Levi. Ele afirma que a teologia da libertação é um conjunto de textos produzidos a partir de 1970, por uma parcela aí dos teólogos latino-americanos, mas que essa teologia é resultado de uma praxis anterior, né? A expressão de um movimento social, aí um vasto movimento social, surgido no começo da década de 1960, enquanto resultado dessas mudanças materiais, dessas transformações materiais ocorridas na década anterior que eu já comentei, e que contemplou setores da igreja e movimentos católicos laicos, inclusive. Toda essa movimentação, iniciada no período, foi atribuída à denominação Teologia da Libertação, embora o movimento tivesse precedido a teologia e muitos de seus expoentes não fossem teólogos. Ele fala, então, em cristianismo da libertação, ao invés de teologia da libertação, e teologia da libertação, mais especificamente, a esses estudos dos teólogos, né? Esses textos produzidos a partir de 1970. Bom, nesse contexto aí dos anos 1960, a gente vê uma crescente no uso das ciências sociais nos estudos teológicos, o que foi por muito tempo visto como uma heresia modernista pela Igreja Católica. Essa tendência começa a desaparecer, essa tendência de achar que era uma heresia, após a Segunda Guerra Mundial e especialmente após o Concílio Vaticano II, justamente. Então, a economia política, bem como a ciência social marxista, a análise das classes sociais e a teoria da dependência tornam-se importantes instrumentos analíticos dos teólogos progressistas, especialmente nos estudos das causas da pobreza na América Latina. Dito isso, eu vou entrar então agora no Franz Inkelamert, cuja obra é o nosso objeto aqui de estudo. O Franz Inkelamert é um teólogo, um filósofo e economista alemão, nascido em 1931. Ele viveu sua infância em Herford, uma pequena cidade na Alemanha, até então sob o regime nazista. E a trajetória intelectual dele começou aí no período pós-guerra, a partir de 1946, quando ele passou a ter contato com revistas, livros, periódicos, filmes, enfim, materiais aí sobre a guerra, a Segunda Guerra e o Holocausto. Foi a primeira coisa que ele estudou ainda na adolescência. Antes de ingressar na universidade, ele passou um ano com os jesuítas, e essa foi a única experiência propriamente eclesiástica que ele teve, quer dizer, diferente de outros teólogos da teologia da libertação, como Leonardo Boff, por exemplo, para citar um exemplo mais conhecido. O Franz, ele é um estudioso da religião, ele é um católico, é um teólogo, mas ele não compunha aí a estrutura eclesiástica da igreja, né? Não era um padre, não era nada disso. Bom, após essa experiência, então, com os jesuítas, ele decidiu entrar na universidade para estudar economia. E com a flexibilidade das grades aí das 3 universidades pelas quais ele passou na Alemanha, o Hinkelamert acabou cursando várias disciplinas em áreas como direito público, filosofia e a teologia. Ele fez a pós-graduação no Instituto da Europa Oriental, da Universidade Livre de Berlim, onde estudou a União Soviética e o campo socialista, e onde obteve o título de doutor. Em sua formação universitária, o autor se aprofundou nas obras clássicas do marxismo, né, e nas economias soviéticas da Europa Oriental. E nesse contexto ele buscou analisar o que interpretava como uma dimensão teológica implícita na ideia de planificação socialista. A partir de então, ele passou a se interessar pelo estudo do mesmo tema nas economias ocidentais, especialmente na América Latina. Após concluir o doutorado, ele foi contratado por um de seus professores para trabalhar como assistente pesquisador.
E aí, nesse contexto, passou a estudar temas como o fetichismo da mercadoria e as taxas de crescimento na economia soviética, e principalmente a relação entre ideologia e economia no pensamento soviético. As reflexões desenvolvidas por ele nesse momento foram incorporadas posteriormente na obra Crítica da Razão Utópica, lançada em 1984, que tem tradução aí para o português, inclusive, publicada em espanhol. O interesse do Franz Rinkelhammer pela América Latina vem desde a juventude, quando ele leu sobre o Bolívar e as lutas pela independência, né? Foi uma coisa bastante marcante, assim, fascinante para ele. Então, depois de terminar os estudos na Universidade Livre de Berlim, ele começa a buscar possíveis trabalhos, né, em algum dos países da América Latina. E aí, em 1963, ele foi convidado pela Fundação Konrad Adenauer, a Fundação da Democracia Cristã, né, para ser representante da fundação na Universidade Católica do Chile, iniciando assim uma trajetória aí nesse país que se encerraria em 1973 com o golpe militar do Augusto Pinochet. No Chile, o Rinkelhammer entra em contato com a teologia da libertação e com a teoria da dependência. Ele lecionou na Universidade Católica do Chile, no ILADS, que é o Instituto Latino-Americano de Doutrina e Estudos Sociais, e no CEREM, o Centro de Estudos da Realidade Econômica Nacional, um grupo vinculado à Universidade Católica. Nesse período, o autor também atuou em centros de formação política e sindical, externos aí ao âmbito acadêmico. O pessoal vendendo coisas na rua me desconcentrou. Especificamente no que toca à atuação política, o Rinkelhammer participou dos debates no interior do Partido Democrata Cristão do Chile, né, o PDC, que acarretaram na criação do Movimento de Ação Popular Unitária, chamado MAPU, que é uma dissidência do PDC, né, portanto. Junto com o MAPU, ele integrou a Unidade Popular, a coalizão de esquerda criada para disputar as eleições de 1970, que levou o Salvador Allende à presidência da República do Chile. Nesse contexto, ele entrou em embates, né, com a doutrina social da Igreja e especialmente com o anticomunismo de alguns dos principais ideólogos da democracia cristã, o que, diga-se de passagem, descontentou bastante a Fundação Konrad Adenauer, né? E aí, no que diz respeito ao contato com a teoria da dependência, é relevante mencionar que o Rinkelhammer conheceu pessoalmente o Teotônio dos Santos, o André Gunder Frank e outros teóricos dessa corrente que participavam até então do Centro de Estudos Socioeconômicos na Universidade do Chile. Tá, tô terminando. Espero. Espera aí, deixa eu ver. Aí ele travou debates importantes, ali, especialmente com o André Gunder Frank, e na esteira desses debates lançou pela primeira vez, em 1970, a obra intitulada Dialética do Desenvolvimento Desigual, se eu não me engano também tem tradução para o português. Em 1973, com o golpe que destituiu, né, a Unidade Popular e consolidou uma ditadura militar liderada por Augusto Pinochet, o Franz Rinkelhammer refugiou-se na embaixada alemã, na condição de hóspede, e em seguida voltou ao seu país de origem, mediante um acordo feito lá entre as nações. Depois de alguns anos na Alemanha, ele volta à América Latina, dessa vez para Costa Rica, na ocasião em que ele é convidado para atuar como docente e pesquisador na licenciatura de Sociologia do Conselho Superior Universitário Centro-Americano. Ele chegou na Costa Rica em 1976 e nesse mesmo ano ajudou a fundar o Departamento Ecumênico de Investigações, o DEI, e é a partir da fundação do DEI justamente que se inicia a periodização da minha pesquisa. Esse departamento é uma organização independente que se consolidou como um centro teológico de estudos e análise multidisciplinar da realidade latino-americana. Sua criação remonta a uma série de debates realizados entre os anos de 1972 e 73 pelo Franz Rinkelhammer, o Hugo Asman e o Pablo Richard, né, no Chile, da Unidade Popular ainda. O departamento foi fundado, então, em 76 por esses três teólogos, alinhando suas perspectivas
e os objetivos comuns da teologia da libertação. Uma das principais atividades desse departamento, desde a sua fundação, é um trabalho editorial que consiste na publicação de livros, além de diversos artigos, entrevistas e outras publicações. Inclusive, eles publicaram muitas das obras do Franz Hinkelhamert, né? Além desse trabalho editorial, ao longo da sua história, eles também o departamento também promoveu oficinas e outros projetos sociais com vistas à formação de militantes e de intelectuais engajados na perspectiva teórica proposta pelo departamento. Esse departamento ele tinha alguns pilares. Primeiro, uma crítica à estrutura da igreja, eu não vou me aprofundar nisso. Segundo, uma leitura específica, uma leitura popular da Bíblia como condição aí para se atingir ao potencial libertador que teria a Bíblia, né? E, mais importante aqui para a minha pesquisa, o que eu considero mais importante mesmo, assim, é o campo teórico que diz respeito à crítica da economia política, né? O principal teólogo dedicado a essa corrente foi justamente o Franz Hinkelhamert, junto com o Hugo Asma e depois o Jung Mossung, né? Os dois são brasileiros. Eles se aproximavam da teoria da dependência, ao criticar o desenvolvimento, o desenvolvimentismo, e entendiam os processos econômicos como algo inseparável da política. E uma de suas principais preocupações era a análise e a crítica do neoliberalismo numa perspectiva teológica, através da qual eles conceituavam que o mercado se apresentava como um deus, né? Um falso deus aí que era alvo de idolatria, como o bezerro de ouro era idolatrado lá pelo povo de Israel no deserto. Terminando, gente. Nesse sentido, esses teólogos, o Hugo Asma, o Franz Hinkelhamert, se utilizaram de formulações marxistas como a alienação, a ideologia e o fetichismo. Então, portanto, a periodização da minha pesquisa se inicia em 76, quando o autor passa a ter contato com esses outros teólogos do Departamento Ecumênico de Investigações, e o limite é o ano de 1990, momento em que os países latinos entraram em um novo contexto socioeconômico, tendo em vista aí a queda da União Soviética, o consenso de Washington e a globalização neoliberal. E a partir desse momento, então, o Hinkelhamert começa a se dedicar ao tema da globalização, dos direitos humanos, o que já foge aqui da minha periodização. Dentro desse período que eu me proponho a analisar, além das questões teóricas da crítica da religião e ideologia da economia e da modernidade, algumas questões importantes da época aparecem bastante na obra do Hinkelhamert, como as ditaduras militares que se instauraram nos países latinos e posteriormente as chamadas democracias de segurança nacional emergentes, além da questão da dívida externa dos anos 80 e as relações, então, né, dos países latinos com o FMI. E a ascensão do neoliberalismo, por fim, também, no Chile, a partir do golpe de Pinochet. O Hinkelhamert é um autor pouco estudado no Brasil, a maioria dos trabalhos acerca da sua produção intelectual está em língua espanhola e foi produzido em outros países da América Latina, né? Além disso, mesmo nesses trabalhos, o tema mais recorrente diz respeito às questões filosóficas desenvolvidas por ele, especialmente no que tange ao conceito de sujeito. E destoando dessa tendência, o meu intuito nessa pesquisa é buscar investigar, do ponto de vista da história econômica, as relações entre a dimensão teológica e a dimensão econômica na crítica à economia política construída ao longo da segunda metade dos anos 70 e durante a década de 80 pelo Franz Hinkelhamert. E articulado a isso, traçar as linhas gerais do pensamento econômico do autor a partir de seus escritos teóricos, buscando identificar as referências aí a autores clássicos, né, especialmente o Marx e o Max Weber. Investigar e apresentar algumas análises econômicas de conjuntura produzidas pelo autor acerca dos principais eventos políticos sociais ocorridos na América Latina nesse período, caracterizar e identificar como foram construídos os principais temas desenvolvidos pelo autor no período delimitado, com destaque para o tema da idolatria do mercado, que eu já comentei,
e inserir a produção intelectual do autor nos debates travados nos anos 70 e 80 pela comunidade de teólogos da América Latina que compartilhava a perspectiva da teologia da libertação, com destaque aí justamente para os teólogos do Departamento Ecumênico de Investigações. Bom, eu acho que é isso, espero que tenha ficado claro, e desculpa pelo avançar aí da hora, e agradeço muito a atenção de vocês.